ficado, fortalecido na palavra, nos seus casamentos, e os que não vieram, que possam participar outras vezes. Esse compromisso que fazemos é bimestral, então você tem a oportunidade novamente de participar. Você que ainda não casou, que está noivo, você casado já há muito tempo, não caia nas astutas do inimigo, participe das nossas programações. Hoje pela manhã também tivemos um pedágio evangelista, aqui na Avenida Teresina, uma bênção também, de verdade. Então a igreja ela está muito ativa, graças a Deus por isso. E, não menos importante, a Primeira Igreja Batista também esteve participando de um campeonato evangélico, agora recente. Estávamos lá representando o nome da nossa igreja, a PIB. O Ivanilson foi artilheiro do time com 2 gols. Não foi, Paulo? 2 gols. Eita, rapaz. Por aí você tira que nós não fomos à final ali neste campeonato. Mas foi uma bênção, pela comunhão que tivemos ali com todos. E espero outras vezes estar participando com os irmãos novamente. Queridos, muito agradecido assim a oportunidade que foi me dada de estar trazendo mais uma vez aqui a palavra do nosso Deus aos queridos e amados ilustres irmãos em Cristo Jesus. E hoje vamos estar falando um pouco de um tema que não é muito palatável, não é muito saboroso essa temática. Então, muitas denominações hoje em dia tiram esse tema, essa doutrina de suas igrejas, pelo fato de não dar ibope, não dar audiência. Mas nós, da Primeira Igreja Batista, em Timon, não estamos à busca de ibope, de audiência. Estamos aqui com o intuito de proclamar o verdadeiro evangelho a você, que está aqui hoje. Então, eu convido aos queridos irmãos que se coloquem de pé para orarmos agora nesse momento. E de antemão falo a vocês que um culto, assim como estamos aqui para reverenciar e adorar mais ainda o nosso Deus, ele é um momento de luta, pelo fato de muitas pessoas entrarem dentro dos cultos frio espiritualmente e saírem da mesma maneira. Então que você possa se desligar nesse momento do mundo, se voltar pela palavra de Deus, porque creio assim dentro do meu coração que muitos pregadores que vêm aqui trazer a palavra de Deus, não é de si próprio, mas sim o Deus que dá a sabedoria, o Deus que dá o discernimento correto para estarmos aqui, direcionando essa palavra a vocês. Então, muitas pessoas hoje em dia falam que Satanás ele não tem um poder de entrar dentro da igreja e fazer o que ele quer. De uma certa forma, ele tinha uma estratégia muito grande, que era deixar pessoas fora da igreja sem Deus. Mas hoje em dia ele faz ao contrário, ele deixa as pessoas dentro da igreja sem Deus. E as pessoas passam a vida toda se enganando e nunca adquirem a verdadeira salvação através de Cristo Jesus. Então eu peço que você curve sua cabeça e vamos nos deleitar agora na presença do nosso Deus. Paizinho amado, poderoso, que te rendemos graças, louvores, que a nossa adoração chegue até o teu trono, meu Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a adoração. Paizinho, aqui eu te peço que o Senhor continue ao nosso meio, que a tua palavra seja verdadeira aos nossos corações, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor há de colocar em nossos corações hoje. Afasta todas as ciladas do inimigo de nossas vidas, que possamos a cada dia progredir e crescer espiritualmente sempre,
para que possamos ser exemplos dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa família, dos nossos familiares, por onde andarmos. Esteja conosco, fale através de mim para com o teu povo. E assim eu te agradeço pela oportunidade que assim o Senhor tem nos dado sempre. Muito obrigado, pois é em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podei-vos assentar. Queridos, peço a vocês que abram as suas Bíblias, ou acompanhem pela projeção, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 16, nós vamos estar meditando nessa palavra. Lucas, capítulo 16, nos versículos 19 até o 31. É uma passagem bíblica muito conhecida, creio assim que muitos conhecem essa passagem bíblica. Pois é o rico e o mendigo. E, amém? Pois vamos. Lucas 16, 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com uma grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Ele tem Moisés e aos profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é... Creio que deva estar falhando. Está falhando? O Fagner vai vir aqui agora. Obrigado, Fagner. Você é... Oi, som. Amém. O tema da mensagem é: escolhas e suas consequências eternas. A dura realidade do inferno. Como pronunciei aqui mais cedo, não é um tema saboroso de se escutar. Muitas denominações tiram de seus púlpitos, seus pastores tiram das suas pregações, pelo fato que não dá ibope. E escolhas e suas consequências eternas, a dura realidade do inferno, vai nos mostrar algo grandioso para a nossa vida. Você pode não concordar com essa passagem bíblica. Você pode discordar. Você pode não aceitar. Mas você jamais
vai dizer que essa passagem bíblica não é verdadeira. Jesus Cristo abre as cortinas e nos mostra o que vem antes da sepultura e o que vem depois da sepultura. Algo extraordinário. Que o nosso corpo não é só matéria, morreu, acabou. Não. Então nós vamos ver que há dois atos aqui. Primeiro ato, após a sepultura, e o segundo ato, depois da sepultura. Vamos ver que há três contrastes dentro dessa leitura bíblica. O primeiro contraste na vida, o segundo contraste na morte, o terceiro contraste na eternidade. Essa passagem bíblica, ela me chamou muita atenção em toda a sua leitura. Não podemos negar o que Jesus Cristo nos mostra aqui. Hoje muitas pessoas deixam de viver o cristianismo, o verdadeiro evangelho, para viver uma vida que não diz respeito a ser cristão. E Jesus Cristo, ele está mostrando aqui para nós, dentro dessa parábola, e atentai-vos, porque é uma parábola. E Jesus Cristo está nos ensinando aqui, através dessa história, algo que possa preencher na nossa vida, nos dias atuais. Então, mencionei que há três contrastes: na vida, na morte e na eternidade. E vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz: a desigualdade na vida terrena. Peço para o Giovanni colocar o versículo 19. E vamos ver, através do versículo 19, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ponto. Queridos, esse homem, ele se vestia de um linho finíssimo, chamado púrpura. Que era um linho que ele era tirado do fundo do mar, de um molusco, que só quem tinha essas vestes naquele tempo eram os senadores, era a realeza de Roma. Então por aí você tira que ele andava bem vestido, na alta moda. E o texto fala que ele ostentava todo dia. Não é toda semana, não é todo mês, é todo dia. Mas eu queria já dizer de antemão para você, que ele não está sendo condenado pelo fato de ele ser rico. E aí a gente descarta já a teologia da libertação, que mostra que Deus é para com os pobres e não para com os ricos. Não, o problema dele não era isso. O problema dele não era riqueza. O problema dele é que ele vivia uma riqueza sem Deus. Que ele vivia uma vida de beberrão, uma vida de comilanças, uma vida que ostentava todos os dias do bom e do melhor, mas ele estava sem Deus. E o seu problema não era a riqueza. Queridos, não importa o que adquirimos na nossa vida terrena aqui. Não importa se temos carro, casa, roupas boas, tudo do bom e do melhor. Isso não nos levará para o céu. É uma passagem bíblica que nos mostra o que há após a sepultura e o que há após a sepultura. O que há antes da sepultura e o que há após a sepultura. Eu quero que fique bem claro o que eu vou falar aqui, que
A Bíblia fala que o único que nos pode levar à nossa salvação, o único que pode levar a Deus é Jesus Cristo. E se nós morrermos sem essa escolha, nós vamos para o inferno. Que fique bem claro. Então o rico, ele ostentava todos os dias. E aí nós estamos vendo um lado da história. E agora nós vamos ver o outro lado da história. Que diz assim, versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Querido, nós vemos aqui na vida de Lázaro quatro formas desastrosas de uma pessoa viver. Qual era a primeira? Ele era mendigo. Qual era a segunda? Passava fome. A terceira, estava coberto de feridas. E a quarta, os cães vinham lamber-lhes as feridas. Primeira, era mendigo. Segunda, fome. Terceira, estava coberto de feridas. E a quarta, os cães vinham lamber-lhes as feridas. Não é bom que ninguém viva assim. Às vezes passamos por aí e nos deparamos com cenas praticamente desse jeito. Há um povo que veio da Venezuela, que às vezes quando estamos em Teresina, passeando por aí, andando, trabalhando, a gente se depara com aquele povo. É, de uma certa forma, de cortar o coração. Fome. Lázaro andava maltrapilho. Lázaro andava cheio de feridas. Mas eu queria já dizer de antemão também que ele não foi para o céu, assim como a Bíblia fala, ao seio de Abraão, porque ele era mendigo, porque ele era pobre. Ninguém vai ao céu porque é pobre. E lembre-se do que eu falei mais há pouco, que aqui é uma parábola. E se nós formos olhar o contexto do que é o nome Lázaro, significa Deus é o meu auxílio. Então Jesus Cristo, ele não poupa as palavras para dizer que Lázaro o servia de todo o coração. Que o refúgio de Lázaro era Deus. E ele foi. Mais à frente vamos ver a comitiva de anjos que levaram Lázaro. Porque quando estamos vivendo na vida terrena, um é rico, um ostenta todo dia, um come do bom e do melhor, um tem as vestes mais caras, e dentre o outro é mendigo, pobre, não tem o que comer. Então tem, agora, o antes, nós estamos contemplando aqui o antes da vida do rico e a vida de Lázaro. Nós estamos vendo o que acontece de fato na vida terrena desses dois indivíduos. Um que não queria compromisso com Deus, vivia uma vida preparando o território para ele e para sua família do bem e do melhor. Enquanto o outro não tinha nada. E declarava: Deus é o meu auxílio. Queridos,
Jesus Cristo nos mostra através dessa parábola que não importa os nossos bens materiais que temos, Ele nos mostra que devemos o servir e andar de acordo com a sua doutrina. Por que que o evangélico, o cristianismo, por que que nós somos muitos excluídos dentro do nosso país? Enquanto dentre outras doutrinas são aceitas de boa, num bom palavreado. Porque o nosso Jesus Cristo, para servirmos a esse Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. Mudanças de vida. Abominamos muitas coisas que hoje em dia os nossos políticos do nosso país querem implantar dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Por isso que por muitas vezes, até dentro do nosso trabalho, dentro de rodas de amigos, nós somos excluídos. Porque há renúncias a fazer. E se você não faz renúncias, você não está apto a contemplar o céu. Aqui é bem simples. Qualquer texto que a gente pegar do Novo Testamento, na minha pessoa, na minha perspectiva, era só chegar aqui, ler o texto e dizer: há salvação para você, quem quer aceitar Jesus, pronto. Deus é bom. E por quê as pessoas ficam rejeitando-o dessa maneira? Às vezes é muito frustrante para nós, que levamos, visitamos, estamos aptos a ajudar, e as pessoas simplesmente viram as costas para Jesus, e não querem saber, de fato, da real salvação que está em Cristo. Queridos, há renúncias a se fazer. Hoje nós estávamos num pedágio evangelístico. Estávamos eu e o seminarista Júnior de Tasso. E nós entregando os panfletos, e desceu muitas pessoas conhecidas, meu conhecido. E todos eles estavam indo jogar um campeonato em Demerval Lobão. Eu me vi ali naquele meio, porque a minha vida era assim. Jogava muita bola, não tinha compromisso com nada. E aí, de uma certa forma, nós renunciamos uma coisa que a gente ama verdadeiramente, que nos deu uma identidade dentro de muitos lugares, e do nada, nós renunciamos para servir aquele que um dia veio aqui, morreu pelos nossos pecados, morreu pela minha morte, morreu pela sua morte, para nos adquirir a vida eterna. Então é o mínimo que devemos fazer. É como as bênçãos que recebemos aqui na igreja, muitas tintas, muitas dentre outras coisas. E o mínimo que podemos fazer é pagar as pessoas que estão fazendo serviço aqui na nossa igreja. E eu tenho uma visão que, por essa igreja, que mais à frente, nós temos que nos capacitar muito pelo fato que há de se achegar muitos membros aqui dentro. Então, eu vi aqueles camaradas, aqueles amigos de infância, aqueles amigos da adolescência descendo. Rapaz, se eu não estivesse aqui, eu ia estar aí. Eu ia estar indo para Demerval Lobão, Teresina, Caxias, Codó, Castelo Juazeiro, Itaueiras, São Luís, dentre muitos lugares eu ia. Às vezes minha mãe passava de 3 dias sem me ver. Eu era um jogador nato. Você me vê hoje assim, mais ou menos gordo. Mas eu era muito bom.
E ainda sou, né, Paulo? Queridos, renúncia. Não importa os nossos bens, não importa o que Deus nos deu. O importa, queridos, é que nós temos que fazer as nossas renúncias para estar diante de Deus, para estar servindo, para estar num pedágio evangélico daquele dali, para estar num culto de casais, para edificar a nossa família, porque há aprendizado, e se você acha que não tem aprendizado, dentro de um culto de casais que houve ontem à noite aqui, temos que dar uma parada e nos avaliar pelo nosso pensamento. Um era rico e o outro era pobre. Um se vestia perfeitamente elegante, o outro de muitos trapos em cima de você. E vamos adiante, porque a história não para por aí. Nós vamos ver um ponto muito interessante. Vamos para o segundo ponto, e eu finalizo o primeiro dizendo que a importância de considerar os menos afortunados em nossas vidas. Está certo que hoje em dia tem muitas pessoas que, por aí, quando estamos sentados com as nossas famílias, chegam pedindo dinheiro, chegam dizendo que vão viajar. Inclusive eu peguei até um agora na mentira há pouco tempo. Eu estou indo para o Pará. Aí a segunda vez, eu vou comprar um óculos. A terceira vez, eu estou querendo comprar outra coisa. Rapaz, toda vez, nunca foi para o Pará. E aí ele se tocou que estava falando com a mesma pessoa. E dentre muitos que vêm pedir, pedem para bebidas ou para drogas. E às vezes nós temos que ser cautelosos como vamos proceder diante daquela pessoa que está pedindo. Amém? Você está aí? Amém? Vão dormir não. Está acabando. Falta apenas 1h30. Assim o pastor João Pedro disse que eu podia ficar até 2 horas pregando esse texto. Muito bom. O segundo ponto. O reverso na eternidade. Vimos um lado terreno, o lado que eles estavam vivos, o lado que um comia do bem e do melhor e o outro não. Então, vamos adiante. Versículo 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Queridos, me chamou muita atenção esse versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E que velório! Várias declarações. Era um homem bom, tão novo. Vá em paz. Está agora com Deus esse daí. Não deixe se enganar, queridos. Isso é muito sério. Muito sério. Só vamos contemplar o céu se Jesus for o centro de nossas vidas, pois a salvação só há em um, e nele, e nenhum outro há salvação. Me desculpem os católicos, mas Maria não salva ninguém. E um texto desse se aplica também ao Espiritismo, porque nos mostra que ninguém vai voltar mais aqui. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo sobre ele depois o juízo. O
juízo. E ele foi sepultado. Você viu que no texto mostra, Jesus Cristo não relata que o mendigo teve um sepultamento. Se você for observar a realidade dos cães daquela época, provavelmente os cães foram os seus agentes funerais. Provavelmente aconteceu isso com ele. E está aí, a morte dos dois. Um está sendo sepultado. Aquele caixão bonito, com vidro, que não precisa nem abrir, porque era rico. Aquelas flores bonitas, as velas. Vamos acender as velas para iluminar o caminho do morto. Não é isso? Hã? Queridos, isso é muito sério. Um morreu. E os anjos vieram o buscar. E entenda que o texto fala os anjos. Então veio um cortejo receber o querido Lázaro. E aí nós vamos, tá vendo agora o depois da sepultura. E o versículo 23 diz: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que quem querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então nós vemos a morte de ambos e sua jornada após a morte. Um morreu, foi sepultado. O outro, o texto não mostra, mas provavelmente teve de ser enterrado como indigente. Assim acontece com muitos hoje em dia. Então, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Entenda. Antes da morte, o rico vivia numa vida de ostentação, comia do bom e do melhor. Depois da morte, ele está no inferno, porque não vivia uma vida com Deus. E você veja uma coisa interessante, que Jesus Cristo não poupa esforços em nos mostrar que o rico viu Abraão e Lázaro, mas o texto não mostra que Lázaro viu o rico. Então ele diz: Pai Abraão, mande que Lázaro venha aqui trazer uma gotinha de água para mim e para eu me refrescar. E aí nós vamos ver a inversão dos papéis agora. Eu vi uma ilustração, um vídeo, dizia assim: um homem, baseado em textos bíblicos, fez um vídeo
para relatar de fato como será o inferno para toda a eternidade. Aí eu falei para Karen, para minha esposa: Karen, eu fui ver um vídeo de madrugada, estava aqui estudando aqui, e aí quando eu me deitei, tu estava dormindo, e eu fui ver esse vídeo, eu quase não durmo. Que vídeo louco. Pensei em compartilhar com vocês, mas não tive coragem. Muito forte. Pessoas que não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, estavam no inferno. E o vídeo foi montado. Muito forte. Muito forte. Quando Jesus Cristo, Ele abre as cortinas dessa parábola para nos mostrar o que vem antes da sepultura e o que vem depois da sepultura, é porque de fato Ele não quer que você pereça para toda a eternidade no inferno. Muitas pessoas hoje em dia, em suas denominações, andam dizendo: Jesus Cristo é amor, Ele não faz acepção de pessoas, então Ele não irá mandar ou vai mandar um homossexual para o inferno. Isso é que muitos pastores que não têm a verdadeira doutrina como base, a verdadeira pregação como base, fica servindo de pedra de tropeço para muitas pessoas que procuram um refúgio dentro das igrejas. E quem foi que falou mais do inferno dentro da Bíblia? Foi Jesus. Porque Ele sabia a importância, Ele sabia de fato que é para a eternidade. Quando Ele diz assim, ó: querido, olha, se o teu olho te faz tropeçar, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Olha, se tua mão, ela te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no céu, faltando um membro, faltando uma parte do seu corpo, do que você entrar com todo ele e ir para o inferno. O que ele está querendo dizer? Que está te levando a pecar, renuncia, para que você não pereça para toda a eternidade no inferno. E eu pergunto a você: eternidade, se nós tirarmos 1000 anos da eternidade, quanto é que sobra? O Alex, né, é professor de matemática, é de português, eu vou para cá. Quanto é que sobra? Se eu tirar 1000 anos da eternidade, quanto é que sobra? A eternidade não tem fim, meus queridos. Pessoas vão perecer no inferno para toda a eternidade. E o texto, ele mostra aqui a inversão de papéis. Lázaro no seio de Abraão e o rico em tormentos no inferno. Quem morre salvo, do outro lado da sepultura está salvo. Quem morre perdido, do outro lado da sepultura está perdido. Nossas escolhas têm que ser aqui, nessa vida. E você pode procurar qualquer médium, qualquer macumbeiro, qualquer feiticeiro, dizendo que vai trazer a pessoa de volta. É mentira. Porque o texto é bem claro sobre isso. Não tem missa de 7º dia que dê jeito. Pode fazer missa de 30 dias, de 1 mês, pode fazer até quando quiser. As nossas escolhas é aqui em vida. Jesus Cristo nos dá uma oportunidade. É bem simples. Muitos pregadores vêm dia e após dia aqui, elaborando textos e explicações, e dentre outras coisas.
Porque todos os pregadores que vêm aqui sabem o que é de fato o inferno. Como eu falei aqui para vocês no início, nós da Primeira Igreja Batista não estamos atrás de ibope. Estamos aqui para divulgar de fato a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está no inferno. E eu acho uma coisa interessante, e eu queria que vocês refletissem comigo. No versículo aqui ele diz assim, ó. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Queridos, o que uma gota d'água significa em um lugar de tormento? O que uma gota d'água vai saciar uma pessoa no lugar que só tem tormento, fogo, gritaria e dentre outras coisas ruins? Jesus Cristo, ele é tão eloquente aqui nessa fala, que ele nos mostra que nenhum consolo será dado no inferno. Nenhum pedido será atendido no inferno. Nada. Qual será o grande drama do inferno? O grande drama do inferno, na minha percepção, é que a presença de Deus, ela vai ser banida de você. E assim como ele diz aqui no texto, mande que Abraão vá lá na minha casa, levar a palavra. Nós vamos ter a total percepção das coisas que a gente deixou para trás. De pessoas que iam às nossas casas, pregando a palavra. De oportunidade que nós tivemos em dizer apenas um sim, eu aceito a Jesus Cristo como o Senhor de minha vida. E parou. Não tem como se arrepender. Quem está lá? É o corpo dele? Não. O corpo voltou para o pó, a matéria. E a alma, ela consegue sobreviver à morte. E quem está lá? É a alma dele. E vai continuar lá para toda a eternidade. Porque ele vivia uma vida sem Deus. Porque ele não quis renunciar de fato às ostentações que ele tanto amava. Enquanto o outro declarava: Deus é o meu auxílio e eu sirvo a Ele de todo o coração, está sendo consolado no céu. E eu creio que chegando lá, não há mais lembranças dessa vida terrena. Creio que quando contemplarmos de fato o Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo, ali nós vamos nos derramar em lágrimas, porque vamos dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé, a carreira, a essência, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Dia após dias, estamos aqui na Primeira Igreja Batista em Timon. Temos culto dia de quinta-feira, temos EBD, temos culto à noite. A igreja viva, igreja cheia de programações.
E aí vem as nossas renúncias, de fato, para estarmos aqui servindo a Deus. Não estamos aqui para servir ninguém. Assim como foi dito hoje pela manhã, estamos precisando de pessoas para trabalhar na projeção, no som. É para Deus. E para chegar aqui 7 horas da manhã, 7h30, não é isso, Fagner? Para montar o som, há renúncias que você tem que fazer para estar aqui, para estar servindo. É momentâneo, queridos. Tudo o que vivemos aqui é passageiro. Estamos aqui como estrangeiros nessa terra. Ninguém vai viver a eternidade aqui. Depois da morte, vem o céu. Para os que, de uma certa forma, mereceram e aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Para outros, perecerão eternamente no inferno. Essa é a doutrina do inferno, essa é a dura realidade do inferno. Nenhum consolo será dado no inferno. Nenhum pedido será atendido. Não existirá ateu no inferno. As pessoas vão se lembrar de Deus lá. As pessoas vão sentir falta de você, que pregou o Evangelho. As pessoas vão pensar dentro do inferno: rapaz, eu encontrei uma pessoa chamada Araújo, que disse para mim, se eu aceitasse Jesus Cristo como Senhor de minha vida, eu ia adquirir a salvação. Através dele, através de Jesus. Mas eu não quis. E isso será doloroso dentro do inferno. Porque as suas lembranças serão à tona na sua mente, não sairão do seu coração. E isso vai ser desespero para cada uma das pessoas que estiverem lá. E Deus não quer que ninguém passe a eternidade no inferno. Terceiro ponto, e último. A barreira, na lição, a barreira é intransponível entre eles. E o terceiro ponto diz: o aviso aos mortos. O aviso aos mortos. A leitura, versículo 27. Então, o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e aos profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas também, não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, eles estão tendo um diálogo. A Bíblia fala que está no lugar não pode passar para o outro, então o outro que está lá não pode passar para o outro lado. Então nós vemos e denominamos o inferno como uma prisão perpétua. Ninguém sairá de lá.
Assustador. Assustador pelo fato de que eu e você ainda temos pessoas a divulgar o Evangelho, a ir levar o verdadeiro Evangelho para aquelas pessoas, para essas pessoas não perecerem a vida, a eternidade toda no inferno. Então essa é a preocupação. O versículo 27, então o rico disse: Pai Abraão, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. O rico pede a Abraão para enviar Lázaro de volta, como um aviso aos seus familiares. Mas por quê? Por que ele não falou logo? Por que ele não divulgou logo? Por que ele não se sujeitou? Por que ele não permitiu que Deus fosse o centro da vida dele, para que ele pudesse divulgar pessoalmente o amor de Deus sobre a vida dos seus familiares? Por que ele não mandou um e-mail? Por que ele não mandou um WhatsApp? Por que ele não fez uma ligação? Abraão explica que eles têm as Escrituras para orientá-los. Quando a Bíblia fala, eles têm Moisés e os profetas, é porque Deus, Jesus Cristo está dizendo, ó, está aqui a Bíblia. Ela está aqui para nos orientar, para nos mostrar o verdadeiro propósito da salvação que há em Cristo Jesus. O rico insiste que um milagre os convenceria. Abraão conclui que se não ouvem as Escrituras nem um milagre, o farão crer. Queridos, vou falar uma coisa que se encaixa verdadeiramente nessa passagem bíblica. Ainda que um morto pudesse ressuscitar e aparecer para pregar, não vai ter o efeito melhor do que você anunciar a uma pessoa o evangélico que está na Bíblia. Você quer que eu lhe dê um exemplo? Lázaro, irmão de Maria, Marta. Lázaro foi ressuscitado, foi ou não foi? E o que aconteceu? Ele andava por ali, na mesa do povo, e o que o povo queria fazer com ele? Queriam matá-lo. Não importa, Jesus Cristo está falando aqui, não importa, mesmo se uma pessoa ressuscitar dentre os mortos, que aí nós, assim como eu falei, nós acaba com essa tese de a pessoa morreu, ela voltou, e não tem como acontecer isso, porque para uma pessoa voltar, ela precisa ressuscitar. Então, a Bíblia fala que para voltar essa vida novamente, você precisa ressuscitar. E Abraão diz a ele: em tormentos, as escolhas que fazemos na vida terrena têm consequências eternas. Sabe o que é o inferno? É ser banido totalmente da presença de Deus. As Escrituras descrevem o inferno. Isaías 57, 21 diz: não há paz para os ímpios. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Marcos 9, 48, o inferno é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mateus 13, 42,
e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 14, 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Esse é o inferno, querido, para onde Deus não quer que você vá. Creio, em nome de Jesus, que há muitos salvos aqui, e as nossas lembranças virão à tona lá. Quando eu encontrar o Alex lá, nós vamos nos abraçar e dizer: Alex, como foi dura a nossa jornada, mas aqui estamos. Porque um dia de nossas vidas nós vimos que precisávamos renunciar a muitas coisas para estar servindo ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que é o único Salvador de nossas vidas. Aquele que morreu por mim e por você. Se morrermos em pecado, se morrermos sem Jesus Cristo, que fique bem claro, pessoas que morrerão assim, vão para o inferno. Aos salvos que estão aqui, preguem de verdade a doutrina da salvação que há em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Preguem de fato, assim como a palavra diz: ide e pregai para toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos seguir à risca esse mandamento que Cristo deixou a nós. Assim como eu mencionei aqui antes, o futebol era minha paixão, era o meu amor. Eu amava de coração. Pelo fato de eu jogar tanto futebol, eu brincava de sair de um trabalho para com o outro. Preciso de ti aqui na minha empresa para jogar o campeonato. Vem para cá, eu te pago um salário. Eu estava olhando no meu registro agora de assinatura de empresas. Tem quase 20 assinaturas na minha carteira. Eu creio que dentre muitas aqui só tem uma, duas no máximo. Que eu brincava, porque eu saía de uma empresa para com outra para jogar campeonato dos comerciários, campeonato dos bancários e dentre outras coisas. Mas um dia eu tive que renunciar essa vida pagã para estar aqui hoje, dizendo que há só um Deus que possamos adquirir a salvação, que é Jesus Cristo, e não há outro nome que nos possa trazer a salvação a não ser Ele. E glória a Deus a você que é salvo no nome dEle. Pois uma vez a salvação adquirida, ela permanece com você até a sua morte. E falando em morte, querido, dentre muitas pessoas, e eu de antemão expresso, há um episódio que aconteceu comigo não, mas aconteceu no ciclo da minha amizade. Um grande amigo que eu tinha um apreço muito grande por ele, faleceu esta semana. E eu fiquei pensando numa coisa, que muitas pessoas só pensam que a morte só vai vir para o meu próximo. Muitas pessoas pensam que a morte só vai vir para o meu vizinho. Você nunca, quando você acorda, você nunca pensa: será que hoje é o último dia da minha vida aqui? Enquanto você não pensa isso, você pensa em outras coisas. Hoje eu não vou aceitar Jesus. Hoje eu não vou trabalhar em ministério tal. Hoje eu não vou renunciar a isso daqui.
Pare com isso. Não deixe isso para amanhã. Muitos pensamentos dizem assim: Jesus Cristo não vai voltar agora, mas eu digo de antemão a vocês, se você nunca escutou isso na sua vida, no ato da sua morte, a vinda de Jesus veio para você. Porque Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem morrer uma vez só e vindo sobre ele o juízo. Morreu, Jesus voltou para você. Morreu. E nós batistas, como bons intérpretes da Bíblia, glória a Deus por isso, nós cremos que no ato da nossa morte temos a salvação entre nós, nós vamos contemplar a glória, vamos para o céu, vamos para o seio de Abraão, vamos ser consolados, não vamos precisar de águas para molhar a nossa garganta. Mas se você morreu em pecado, querido, Jesus Cristo voltou para você, e você vai ser julgado pelas coisas que você há de cometeu aqui, enquanto você teve vida. Não caia na balela nesses pensamentos que Satanás coloca em sua mente, dizendo que Jesus não vai voltar agora. Pois ele mesmo relatou na sua palavra, na Bíblia, que nem mesmo os anjos, nem mesmo ele sabe, a não ser o Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador de todas as coisas. Então, querido, no ato da sua morte, Jesus Cristo voltou para você. Que possamos a cada dia deixar Jesus agir em nossas vidas. O pastor João trouxe uma mensagem domingo passado, e ele disse que muitas coisas que às vezes nós não nos derramamos diante de uma oração, porque há alguma coisa que ainda nos empata de nos derramar diante de Deus. E possa ser um pecado, possa ser algo que você ainda está alimentando dentro de você, do velho homem. Pare com isso. Ore. Se derrame diante do Deus Todo-Poderoso, que Ele há de lhe conceder o melhor que há nessa terra, e ainda vai fazer você passar a eternidade no céu. Amém, queridos? Convido o Ministério de Louvor aqui à frente, se possível. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima cá, eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Queria que você refletisse ao Deus que você serve. Queria que você refletisse, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, se vale a pena ainda continuar sem Ele. Pois a morte, ela pode chegar a qualquer momento na sua porta. Som. E aí Jesus Cristo voltou para você. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei.
pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Peço que você reflita agora a mensagem que assim foi falada agora há pouco. Jesus, Ele não quer que você pereta a eternidade no inferno. E de muitas formas, querido, Ele pode trazer você até Ele. Às vezes, Ele pode ferir você, para que Ele não perca você para sempre. Olha o que Deus fez com Manassés. Colocou umas correntes nele, para que ele pudesse se arrepender e não perecesse para sempre. Olha o que Deus fez com o rei Nabucodonosor. Botou o cara para pastar, para que ele pudesse ver a soberana graça de Deus sobre ele. Olha o que Deus fez com Saulo de Tarso. Jogou ele ao chão e deixou-o cego por um tempo, para que ele pudesse compreender o poder que ele estava lutando, e ele não pôde mais recalcitrar contra os aguilhões, para que ele pudesse ter a salvação através de Jesus Cristo para ele. E Deus está lutando com você aqui hoje, para que você não pereça a eternidade no inferno. Se renda a Ele, renuncie a Ele, viva para Ele. Por isso eu pergunto, queridos, se há alguém dentre nós que ainda não aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, que você faça essa decisão agora e levante apenas uma de suas mãos, para que nesse gesto você declare que hoje você está entregando a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Há alguém entre nós que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Vamos apenas orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha.
E eu pergunto mais uma vez: há alguém dentre nós que deseja aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Levante apenas uma de suas mãos, que vamos orar por você. Jesus Cristo está aqui te dando uma oportunidade, assim como Ele deu para todos que estão aqui e adquiriram um dia a sua salvação. Uma oportunidade que você deve aceitar ainda em vida. Eu pergunto mais uma vez: há alguém dentre nós que deseja aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Faça apenas esse gesto assim, que nós como igreja vamos orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. A oportunidade está dada a você, pois nós não temos o poder de saber o que vai acontecer nas nossas vidas amanhã ou depois. Pois assim como foi mencionado aqui, no ato da nossa morte, a vinda de Jesus Cristo veio para nós. E se você fez essa decisão em vida, você vai contemplar a face do Deus Todo-Poderoso. E eu pergunto pela última vez: há alguém dentre nós que quer aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Levante apenas uma de suas mãos. Há alguém? Se não há, eu encerro aqui o meu convite, e que o nosso Deus Todo-Poderoso possa lhe dar outras oportunidades. Amém.